Bom dia! Vamos continuar falando sobre o Dom Pedro e o momento em que ele deixará de ser Pedro I para passar a ser Pedro IV. De primeiro para quarto. É isso mesmo. Ele podia ser primeiro aqui no Brasil. Lá em Portugal, não. Já tinha tido outros antepassados dele. 3 outros Pedros foram reis em Portugal. Aqui ele era o primeiro a ser o imperador, né? Mas lá em Portugal, não. Portugal já tinha tido 3. Então, aqui ele era o primeirão. Lá ele era o quarto. Ele tinha que ir para o quarto lugar. Mas não é só isso, não, tá? Você já sabe, tá careca de saber, que a pressão aqui no Brasil era brutal em cima dele, né? Nordeste estava até a orelha, e, em especial Pernambuco, mas Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, estavam todos bravos, né? Onde tinha cana-de-açúcar, tinha dinheiro. Onde tinha dinheiro, tinha imposto, e o Dom Pedro amava o imposto. Você já sabe muito bem por quê, né? Desde o pai dele. No Nordeste, você já sabe que houve a Confederação do Equador, uma pressão separatista, republicana, liberal, que infelizmente não deu certo, acabou com a morte de várias pessoas, inclusive o principal mártir, que é o Frei Caneca. Tem uma pintura, aliás, uma série de murais bem interessante. O Frei Caneca é esse aqui, ó, sendo fuzilado, tá? O Frei Caneca era um cara extremamente inteligente. Quando o menino vendia caneca, e por isso ficou Frei Caneca, porque depois se tornou frade carmelita, que é uma ordem religiosa, e fundou jornais, muito culto, liberal. Ele tinha uma cabeça assim republicana, e ele queria, porque queria que Pernambuco se separasse. Então ele fundou um jornal, esse jornal falava mal do imperador, esse jornal, claro que era censurado, mas esse jornal era usado para divulgar uma rebelião e a Confederação do Equador. O que aconteceu? Mataram o homem, né? Mas é assim que acontece sempre que alguém tenta contrariar os interesses dos mais fortes, tá? Outra coisa, o Frei Caneca, ele lutava contra o absolutismo, contra a tirania, contra a violência e contra a censura. E disse que a massa popular ainda ia se voltar contra o imperador. Foi o que aconteceu, só que foi duramente reprimida, né? Você sabe que o imperador, ele não dava moleza, não. Nós vamos ver mais ruindades do Dom Pedro I, tá? Daqui a pouquinho. Eu só quero ler um texto para vocês aqui, do próprio Frei Caneca, num documento que ele faz nos jornais da época, tá? Presta atenção, eu vou ler, tá? A massa da província, a população, detesta o governo arbitrário do Dom Pedro. É um governo iliberal. Iliberal quer dizer que não é liberal, iliberal. Despótico que é absolutista, tirânico, e diz que deem o nome que quiser a esse tipo de governo, mas a massa o detesta. A massa da província só irá se pacificar quando notar que não dão ao supremo chefe do executivo um veto absoluto. Ou seja, a massa não queria mais um imperador dando tantas ordens totalitárias, absolutistas. Ele diz isso aqui. E olha, diz mais assim: só irá sossegar a massa quando houver imprensa livre. Claro, ele agia como jornalista, né? O imperador só verá o sossego quando não houver o comando da Força Armada sobre nós. Fora disso, a massa gritará: não queremos nada do Rio de Janeiro. Olha que coisa, eles não queriam nada do Rio de Janeiro. Por quê? Porque quem queria as coisas de Pernambuco, a grana de Pernambuco, era o Rio de Janeiro. Óbvio, né? Do Rio de Janeiro nós não queremos nada. Isso é uma declaração que mostra: nós não precisamos de vocês, vocês precisam de nós. O Frei Caneca acabou morto, tá? Esse clima, ele está desgastando Dom Pedro, tá? Mas Dom Pedro ia ficar mais desgastado ainda por um outro motivo. Você já sabe também que o Uruguai, chamada Província Cisplatina, foi anexado ao Brasil lá pelo Dom João VI. Mas
eles não estavam muito contentes, não. Primeiro porque falavam outro idioma, a cultura era uma cultura mais próxima da cultura castelhana e não da nossa, apesar do território ser nosso, né? Você já sabe que quando um país tem territórios de línguas e etnias diferentes, ele passa a ser um império, era o caso do Brasil. Mas a província cisplatina não estava contente, não, tá? O que acontece? Quando Dom Pedro proclama a independência, eles encontraram uma estratégia. Ó, vamos ficar do lado de Dom Pedro, porque assim ele não vai ser tão exigente conosco, né? Porque Dom Pedro queria imposto, lá era a criação de gado, curtume de couro, é uma coisa necessária para qualquer governo, né? Ter impostos e produtos para comercializar. Mas eles se enganaram, eles acharam que o Dom Pedro I ia dar apoio para eles, porque eles lutaram contra os portugueses que na ocasião estavam no Uruguai em favor do lado de Dom Pedro I, porque as tropas portuguesas reagiram à independência no Brasil, você já sabe que houve derramamento de sangue. Mas os uruguaios não queriam obedecer e o Dom Pedro não queria abrir mão. E eles já estavam começando a ficar insatisfeitos. A Argentina, que está ali do lado, estava doida para colocar fogo na fogueira. E haviam dois líderes lá, tá? Juan Antonio Lavalleja, Lavalleja e Fructuoso Rivera. Esses dois caras incendiaram uma revolta. O Dom Pedro fica muito doido, mas o Dom Pedro comete um erro assim gravíssimo. Como haviam exércitos leais, fiéis a Dom Pedro, os portugueses tinham ido embora, mas haviam exércitos dominados pelos brasileiros que estavam na província cisplatina. Primeiro erro, a população não estava contente porque Dom Pedro, como você já sabe, gostava de cobrar imposto. Isso não agrada quem paga imposto. A província tinha outro idioma, mas olha o erro do Dom Pedro. Como eles começam a se organizar para expulsar os brasileiros partidários do Dom Pedro, já tinham mandado embora os portugueses, para expulsar os brasileiros, era um plano, né, desses dois que eu falei, do Juan Antônio e do Fructuoso Rivera, eles começam a se organizar. E o Dom Pedro comete o erro que eu falei que ia cometer. Ele manda convocar a população para lutar ao lado do exército brasileiro lá no Uruguai, que era nosso, província cisplatina. O que você acha que acontece? Se a população não está contente, você vai recrutar soldados à força, hein? À força, para lutar do teu lado. Obviamente que nós vamos perder a batalha, né? Coisa de Dom Pedro. Não vou falar que é coisa de português, porque senão a turma do mimimi vai falar que eu estou fazendo piada discriminatória. Mas não é não, tá? O Dom Pedro fazia umas coisas assim mesmo. Convocou soldados convocou na marra, da população uruguaia para lutar do lado do Brasil. Deu um tiro no pé, né? Meu Deus. Bom, resultado, perdemos o Uruguai e o conflito fez com que nascesse um novo país, a República Oriental del Uruguai, que é nosso vizinho hoje, mas já foi nossa propriedade um dia. Muito bem. Tem algumas coisas interessantes, né, que a gente tem que notar nas entrelinhas. Quando a gente vê as pinturas da época, a gente pode perceber como cada lado tem a sua própria visão, a sua própria interpretação de um mesmo cenário. Aí, existe uma pintura de um uruguaio chamado Juan Manuel Blanes. Juan Manuel Blanes, ele pinta um quadro chamado de los 33 orientales. 33 é uma expressão muito famosa no Uruguai, los 33. 33 orientais, comandados por Lavalleja, por Fructuoso e outros, eram populares. Eles não eram assim
nobres, mesmo porque nem tinha nobre lá, né? Os nobres que tinham português já tinham sido mandados embora. Então, olha a pintura, eu vou mostrar aqui para você a pintura da população dando apoio ao Lavalleja e ao Fructuoso. É gente comum ali, você vê pelos trajes, tem um outro militar, mas eles eram pessoas comuns. Desculpe, minha garganta está ruim. Mas além disso, essa é a visão uruguaia do momento. Agora, veja a visão do Debré. Lembra o Debré, aqueles artistas franceses? Ele fazia parte do grupo, né? Olha a pintura da mesma época dos soldados brasileiros bem organizados indo para o Uruguai. Aí você vai ver, provavelmente é o imperador que está no centro ali. Existem mulheres sentadas num banco, foi especialmente colocado, para elas assistirem às tropas se deslocando para ir lutar na Guerra da Cisplatina. Enfoques diferentes, né? Mostrando que o Brasil mandou um exército, só que chegou lá contando com a ajuda de um exército recrutado na marra, né, lá no Uruguai. Consequentemente, toda essa pompa, toda essa ostentação que o Brasil fez para intimidar o Uruguai não foi bem sucedida, justamente porque, na realidade, quando chegaram lá, os uruguaios, como população, estavam contra os brasileiros, tá? E o desfecho desse conflito, além de nos levar à perda do território uruguaio, causou uma impopularidade muito grande, porque nós saímos de lá com o rabo no meio das pernas. Foram exércitos, foram comandantes, foram navios, foi gasto dinheiro e se perdeu o Uruguai. Então, a popularidade do Dom Pedro já vinha em baixa, lá em Pernambuco, com a Confederação do Equador, agora no extremo sul da América, o Uruguai, enfim. Essa mal sucedida campanha militar deixou a imagem do imperador bem desgastada. Desde a outorga da Constituição de 1824, você sabe que Constituição outorgada é aquela que é enfiada garganta abaixo, você não pode... Já ninguém estava contente com isso, né? De lá para cá só veio declinando. Dom Pedro não tinha muita saída, não, tá? Melhor recurso que ele teria diante das evidências é o que nós já falamos na outra aula. Seria a abdicação. E ele, como era muito inteligente, resolve fazer o seguinte: vou deixar o meu menino aqui a governar o Brasil, com os regentes, regente Feijó, entre outros. Vou deixar o molequinho aqui e vou para Portugal, porque tem lá o meu irmão Miguel, que está querendo me dar um chapéu, está querendo me dar um migué. O Miguel não aceitou a artimanha de Dom Pedro I, que mandou a sua filha Maria da Glória para tomar o trono lá em Portugal. Não emplacou legal, não. E o Miguel se declarou rei de Portugal. Mas o primogênito, dono por direito do trono português, era o nosso ilustre Dom Pedro I aqui. Lá ele seria Dom Pedro IV. Mas essa situação faria com que Dom Pedro tivesse que tomar alguma providência. A Maria da Glória não deu certo lá, não funcionou. Então, o Dom João, que tinha morrido, era o dono do trono e alguém tinha que ocupar esse trono. E Dom Pedro pensou assim: eu não posso continuar no Brasil, senão eu vou perder Portugal. O Dom João VI morreu, o trono é meu. O Miguel pensou a mesma coisa. Bom, o meu irmão está lá no Brasil, o meu irmão é o imperador do Brasil, eu vou tomar conta aqui do trono português. Mas não deu certo, porque o Dom Pedro I voltou para Portugal e quebrou o maior pau com o irmão dele. E aí quis fazer valer o seu direito. Deu uma guerra, tá? Entre os dois irmãos. E isso deu um problema tão grande aqui no Brasil. Primeiro, porque o Dom Pedro, antes de ir definitivamente para lá, gastou uma nota, mandou soldados brasileiros irem tentar tirar o trono das mãos do Dom Miguel, e isso foi a gota d'água para explodir o descontentamento. Por quê? Porque o Brasil gastou muito dinheiro com a Guerra de Portugal.
do Pedrão versus Miguel. E aí, Dom Pedro estava com a moral em baixa. Confederação do Equador. Os pernambucanos cansados de pagar imposto. Os uruguaios já não eram mais brasileiros. Dom Pedro tinha uns probleminhas também, tá? Dom Pedro, ele favorecia, obviamente, né, os que eram amigos dele. Sempre foi assim, o Brasil é a terra do favorecimento e da corrupção. Então o Dom Pedro apoiava comerciantes portugueses, não apoiava comerciantes brasileiros, comerciantes portugueses que eram favoráveis a ele, tá? Mas para não perder o trono, ele contou com a ajuda de alguns apoiadores e os outros não gostaram, em especial porque nessa época o brasileiro estava começando a criar um certo patriotismo pelo Brasil. E olhava sempre assim para os portugueses, mas esse nosso imperador, que é nosso imperador brasileiro, está querendo voltar para Portugal, para ser rei de Portugal. Ah, isso não vai acabar bem. Dom Pedro tinha ido para Minas Gerais em 1831, em março de 1831, e, na verdade, ele voltou de lá muito mal, porque em Minas Gerais a coisa também não estava boa. Os mineiros vaiaram, fizeram maior pressão em cima dele, foi insultado lá. Ele voltou triste e, para organizar o retorno de Dom Pedro de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, foi programada uma festa. Carioca gosta de festa, né? E aí o Dom Pedro mandou fazer uma festa. Nessa festa, uma grande festa, uma homenagem ao imperador que estava voltando de Minas Gerais, mas ele estava muito mal na fita, com o Uruguai, na Confederação do Equador, em Minas Gerais, e ele volta para o Rio de Janeiro, crente que ia ter, assim, aquela festa, né? Só que não. Deu um quebra-pau, gente. Uma brigaiada. Chamou-se a Noite das Garrafadas. Ó, deu para Dom Pedro, chega. E aí, pressão em Pernambuco. Pressão no Uruguai, pressão em Minas Gerais, agora pressão no Rio de Janeiro, barbaridade. Então o Dom Pedro falou, olha, não dá mais, a população não me quer. Lembra que ele tinha dito, se é para o bem geral da nação e felicidade do povo, diga ao povo que fico. Agora, se é para o meu bem, para não perder o trono português e para parar com essa encrenca, vou deixar o pequenino e vou-me embora para Portugal. Diga ao povo que vou. E foi. Muitas hostilidades, pressão, ele abdicou o trono, né? E deixou o menininho, com 5 aninhos de idade, eu não me conformo com isso, tá? Na mão dos regentes, e foi embora para Portugal. No Brasil, a coisa continuou sempre a mesma, tá? As elites governando, o menino não mandava nada, né? Depois viria a se tornar o Dom Pedro II, né? Teve aquela maioridade antecipada, que nós vamos estudar também, mas as elites estavam aqui. O voto no Brasil naquela ocasião era só para quem tinha dinheiro, chama voto censitário, você já estudou isso, né? A população não tinha voz nenhuma. Os comerciantes tinham um pouco de voz, os fazendeiros tinham um pouco de voz, mas todo mundo descontente. O Brasil fervia, tá? De norte a sul, de leste a oeste. Dom Pedro volta para Portugal. Em Portugal ele não é mais o primeiro, ele passa a ser o quarto, né? Porque já tinha tido outros, conforme você já sabe. E em Portugal, até hoje, ele é chamado de Dom Pedro IV. Lá na cidade do Porto tem essa estátua aqui, ó. Ó ele ali, ó. Lá em Portugal. Voltou a ser rei. Mas o fim dele é trágico, tá? Mas isso nós vamos falar um outro dia. Fiquem ligados. Beijo, tchau.